Boa noite a todos. Renato, canal Vasco 68. Não esqueça do meu patrocinador, Origem Eventos Montadoras de estandes, palcos, cenários, cenografias, para palestras, para shows, qualquer tipo de eventos, feiras, congressos. Gente, que domingo gostoso, domingo no parque, na hora do jogo do Flamengo contra o São Paulo. Levei minha filha para brincar um pouquinho na lagoa, ter contato com a área verde, né? Que é a nossa razão de ser, a natureza, conviver com a natureza, coisa que hoje em dia está muito difícil. É televisão, é celular, é internet. E foi na hora do jogo do Império do Mal. Cheguei em casa, faltavam 11 minutos, estava 1-0 São Paulo, e terminou assim. Por que eu tô falando do jogo do Império do Mal? É lógico que, pro final de semana ser completo, o São Paulo deveria ganhar o primeiro jogo dessa final e ganhou, né? Que legal. Mas eu queria só que prestasse atenção numa coisa sobre essa coisa de Clube do Povo, Clube do Povão, essa história toda que sempre foi dita do lado de lá, né? A renda do Vasco de ontem para 36 mil pessoas no Newton Santos contra o Fluminense foi de 2 milhões e alguma coisinha, 2 milhões e pouco. E quando foi anunciado, né, no final do jogo do Flamengo com o São Paulo de 26 milhões, cara, eu tomei um susto. Inclusive o Eric Faria tomou um susto também, porque ele anunciou 12, que eu já achei absurdo, mas foi 26. Na hora que foi anunciado, a torcida do Flamengo, elitizada, obviamente, começou a xingar o presidente, o vice-presidente. Mas o engraçado é que eles, há 4, 3 anos atrás, eram heróis. E agora, como eles estão elitizando a torcida, né? Na verdade estão afastando o torcedor deles mesmo dos estádios, que esse torcedor venha pra gente. Lembra lá atrás? O Vasco não pode jogar em São Januário porque é cercado da favela, a barreira do Vasco, há perigos e tal. Foram dadas várias desculpas, né? Mostra-se que eles lá da Zona Sul, para eles o futebol ficava elitizado. Então bobo é aquele que acredita que o Clube do Povão seja aquele lá da Zona Sul, e não o Vasco da Gama. Inclusive, o Maracanã agora deve ser julgado e interditado. Ah não, eu esqueci, não é o Vasco. Por quê? Teve brigas entre torcedores do próprio Flamengo, não foi com a torcida de São Paulo, que ela estava isolada, houve brigas, policiais enfiando a porrada nos torcedores brigões. Tinha um lá que parecia uma baleia Moby Dick, quase que saiu rolando lá. Tomava umas porradas, umas cacetadas nas costas do cacete. E com também aqueles stewards, os seguranças, né? Tem que ser interditado, tem que ser investigado, não pode passar a limpa. Tá bom, esquece isso. E olha que foi o Sport TV que mostrou. É para vocês verem como é que são as coisas, né? 2 pesos e uma medida. Enquanto o Vasco é sempre assim. Gente, e falar na nossa vitória de ontem, tem uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês. A soberba, ela precede o fracasso. O outro time da Zona Sul, do Bar das Laranjeiras, o Fluminense, o qual perdeu para a gente ontem, eu rapidamente ouvi umas reclamações de um cara branco, careca, fortão, parecendo aqueles skinhead, né, que tinha em São Paulo, que graças a Deus acho que foram extirpados, que não gostavam de negros e nordestinos. O cara, em vez de fazer críticas a seu time, né, em vez de elogiar o jogo e tal, o cara vai e esculhamba o Vasco de uma maneira
dizendo que nós somos times de Série B, que estamos acostumados à Série B. E esse verme não sabe que eles só saíram da C para A com a intervenção do Eurico Miranda. Ex-dirigente do Vasco, que já faleceu. Normal é nós sempre ganharmos de vocês. Ficamos 4 anos, foram 4 vitórias e 4 empates dos Flores. E esse cara falou só contra o Vasco, contra o time, contra a instituição. Eu só queria dizer que você é um lixo. E você, como torcedor do Fluminense, ou torcedor de qualquer outro clube, tem que limpar a boca para falar do Vasco. Depois apareceram também outros, mas já diferentes, entendeu? Fazendo críticas ao time, até críticas ao Fernando Diniz e tal. Então fica muito feio você mostrar essa sua verve, que de velada não é nada, de preconceito, dizendo que o Vasco é uma merda. Se o Vasco é uma merda, vocês fedem mais. Aliás, vocês é que fedem. Porque nós não fedemos, nós fudemos com vocês. Então, antes de lavar a língua, passe a língua numa lixa, não prego no chão para falar do Vasco. Tá? Tenha respeito. Não adianta ficar puto, porque de você percebeu que tudo voltou ao normal. Nós ganharmos de vocês. O time está se acertando, o time mostrou evolução, o time, com a chegada de novos jogadores, mostra que ele compete de igual para igual com qualquer um. E voltou à normalidade de alguns anos atrás, em que quando a gente enfrentava os adversários, eles nos temiam. Eles respeitavam como ainda respeitam, mas temiam. A única coisa que você não percebeu, e muitos, é que tudo voltou normal. Precisávamos de um torcedor. É porque eu falei torcedor, treinador, né? Treinador parece torcedor mesmo. Precisávamos de um treinador bom, um treinador inteligente, um treinador que foi um craque dentro de campo e fora de campo, auxiliado muito bem pelo seu filho. E ele vendo que ele acertando o time, com a chegada de alguns jogadores e com um peso, mas muito grande da torcida, nós conseguiríamos escapar. Eu confesso a vocês que eu estava dentre aqueles que estavam com medo mesmo de cairmos para a segunda divisão de novo. Mas, agora, eu acredito e muito, que isso não vai acontecer. Pode acontecer? Pode, porque resultado é bola no gol. Futebol é assim, só tem 3 resultados. Então você ganha, perde ou empata. Ganhamos do Fluminense. O que nos dá muita esperança foi pela maneira que vencemos, jogando contra o adversário que hoje está na semifinal da Libertadores, que estava lá em cima na tabela, entre os 4. Então essa esperança, ela veio com a chegada do treinador e de alguns jogadores. Porra, esse pai é sacanagem. Deus queira que ele entre em forma logo, que dê tempo dele entrar em forma de maneira que ele possa jogar de titular um jogo inteiro, ou então que ele comece o jogo titular. O Rossi me surpreendeu, deu 2 assistências, correu, e eu bato palmas pro Peck, cara, pro Gabriel Peck. Aliás, linda homenagem ao menino Gui, que emocionou-nos a todos. O menino chorou até no gol do Peck. Não sei se foi no 3º ou no 4º gol. E se Deus quiser, é quinta-feira contra o Curitiba, né?
Se Deus quiser, vamos para tudo para cima do Curitiba, sabe? Jogando como jogou contra o Fluminense, que vai ganhar. Se jogar dessa maneira, vai ganhar. Acontece o time jogar mal, mas porra, o time tá lutando, ele tá com a faca. Como até disse um outro youtuber que eu conheço, jogou até comigo, o Johan Tricolor, o Vasco jogou com a faca nos dentes. Se ele fizer de cada partida, como a próxima contra o Curitiba, de faca nos dentes, eu tenho certeza que a gente não só vence o Curitiba, como a gente sai dessa zona maluca aí, que leva os 4 últimos para o rebaixamento. Vamos pensar jogo a jogo? Vamos. Mas eu só queria ressaltar que depois desse jogo, no sábado, a gente enfrenta o Santos na Vila Belmiro, só que não tem torcida. O Santos foi punido de novo. Não sei porquê, mas foi punido de novo. Aliás, a confusão que teve no Maracanã hoje, depois do jogo, já havia acontecido na quarta-feira entre Flamengo e Atlético em Cariacica. Cara, eu acho que se tem que ser para um, tem que ser para todo mundo, tem que ser igual para todo mundo. Eu acho que a justiça tem que ser feita, as coisas têm que ser cobradas, tudo tem que ser dentro da lei, dentro dos conformes, mas tem que ser para todo mundo. Não tem que um clube aqui ou outro acolá serem punidos e pagarem por todos. Eu sei, gente, que graças a Deus passamos um final de semana completo. Fomos o único time carioca a vencer. Vencemos no nosso rival, Fluminense. O Botafogo perdeu para o Santos e o Flamengo perdeu para o São Paulo. Tá? Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo e todos os santos anjos abençoem a vocês e as vossas famílias.